Também no sábado, 6h30 da tarde, tem Vasco e Botafogo, clássico carioca, que vai ser disputado em Brasília. Informações do Vasco agora com você, Lucas de Sena. Oi, Escobar, muito boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Vasco teve 10 dias de férias, 18 de preparação e nesse período o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o clube por mais um ano. Ontem desembarcou aqui no Rio o Thiago Mendes, reforço, volante que estava no Al Rayyan do Catar. Ele disse que vai precisar ainda de 1 ou 2 semanas para jogar. Não está 100% fisicamente, vai passar por exames médicos para assinar contrato. Por enquanto tem um pré-contrato até o fim de 2027. E o Vasco, que tinha na semana passada zerado o departamento médico, recuperado todos os jogadores lesionados. No início dessa semana sofreu uma baixa, o Adson acabou sofrendo uma fratura na tíbia da perna direita. Não tem um prazo para essa recuperação, mas é a mesma fratura que ele sofreu no ano passado. E em 13º no Brasileirão, o Vasco treina no Rio até sexta-feira, dia em que viaja para Brasília para o jogo de sábado contra o Botafogo. Fala desse jogador, Lucas Pedrosa, para esse vascaíno que quer saber desse jogador. Vamos lá, o Thiago Mendes é um jogador de 33 anos que estava no Catar, é um atleta que fez uma temporada muito boa pelo Lyon quando ele estava na França, é um jogador que realmente foi um destaque por lá. Sai aqui, se eu não me engano, ele é revelado pelo Goiás, joga no São Paulo, vai muito bem no São Paulo, só que ele, infelizmente, não é algo corriqueiro na carreira dele, mas ele tem uma lesão muito grave lá no Catar, e aí ele jogou muito poucos jogos nessas últimas temporadas. Então ele mesmo diz na coletiva também, nessa chegada aí ao Rio de Janeiro, que ele não está 100%, mas que em 2 semanas, 3 semanas ele vai estar 100% para ajudar o Fernando Diniz. A gente sabe como é que é o Fernando Diniz, ele é um cara que gosta de recuperar jogador, ele é um cara que gosta de apostar em jogador, e ele não olha muito para essa questão da idade, mas eu vou falar novamente aqui. O Thiago Mendes é um jogador ruim? Lógico que não. Ele é bom jogador. Tecnicamente, então, bom jogador. Se entrega em campo. Sempre foi bom jogador. Tanto é que o Flamengo tentou, o Internacional tentou, São Paulo tentou, outros clubes tentaram. Verdade. Então, ele é um bom reforço. Só que a questão física me incomoda. Eu já falei aqui. Eu prefiro muito mais um volante que consegue jogar 40 jogos, que às vezes não tem essa grife toda, que é mais jovem, que tem potencial de rendimento, do que um cara com 33, com 2 anos e meio de contrato. Não é 1 ano e meio, o Vasco não conseguiu ter uma redução nesse tempo. 2 anos e meio de contrato, e assim, eu vi até muita gente falando sobre salário de 1 milhão, não é isso. Pelo que eu ouvi, é um salário de 600 mil, mais algumas metas que todo jogador tem contrato. Que é o que está hoje, né? Exatamente. Padrão, né? Acho que o salário é alto, mas é um salário ok para a carreira que ele tem. Só que eu tenho muita dificuldade de falar assim, vai dar certo ou não vai dar certo. A questão física me pega. Eu não gosto de jogador que já teve lesão grave, que já tem uma idade avançada, que vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro para um Vasco que precisa e muito de saúde. Eu já falei aqui, Jair volta de lesão, jogador que eu gosto, mas está voltando de lesão. Paulinho, jogador que eu gosto, mas não voltou a ser o mesmo depois da lesão, nem perto disso. Hugo Moura, oscila demais. Matheus Carvalho, não dá para confiar. O único que realmente está desempenhando legal ali é o Tietê, principalmente com o Diniz. Então, assim, esse primeiro volante, o Vasco é uma posição carente. Tomara, eu torço muito, sou vascaíno. Tomara que o Thiago Mendes consiga assumir a posição. Ele é o primeiro volante, hein? Exato, ele vai jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo, mas vai jogar de primeiro. Tomara que ele consiga jogar o futebol que a gente sabe. Mas essa contratação é uma contratação de risco e por um alto valor. Então... E quando a gente fala de intensidade, a gente fala de um Fernando Diniz, que é um cara que parece que treina mais. Os jogadores parecem que precisam ter mais fôlego, né? O tipo de jogo do Fernando, não só a forma com que a gente enxerga na hora do jogo, mas também o que a gente sabe dele nos treinamentos. Ele é um cara que exige muito fisicamente, o André. Exige, sim. O Thiago Mendes é um bom jogador, tem essa questão que o Pedrosa levantou, que é a parte física. O esquema do Diniz exige muito isso, né? Você tem que estar muito tempo com o controle de bola, atrás, tem que sair para agredir, mas eu acho que pode dar certo, que o Thiago Mendes tem muita qualidade no passe, que é o ponto principal de que, para jogar com o Diniz, você tem que ter bom passe, senão você não consegue jogar. Você pode ser, eu lembro muito do Iago, que fazia era muito bem no Fluminense, depois pro Bahia, ele era um jogador que arrastava muita bola, que não é o que o Diniz gosta, né? O Diniz gosta do cara que toca e sai, né? Como diz na gira, os 25 centavos, né? Então, o Thiago Mendes é um bom jogador, é um jogador de pegada e que tem um bom passe também. E o Fernando Diniz falou sobre o período de treinos do Vasco durante a Copa do Mundo de Clubes. Cadê? Acho que foram muito importantes pra gente, como a gente aproveitou também a primeira parada que teve antes do jogo do São Paulo, e os jogadores estão se empenhando ao máximo para poder melhorar em todos os sentidos, e acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem.
trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. Vai colher os frutos. Será que a colheita eu que vou fazer, ou Lucas Pedrosa? Pode ser já no sábado, assim. A última apresentação do Diniz foi a melhor dele. Contra o São Paulo, fora de casa, jogando muito. O Vasco engoliu o São Paulo naquele momento. Como que vai voltar agora? O David Ancelotti não vai ter tempo de treinar o Botafogo a ponto de fazer grande diferença. E o Botafogo perdeu 2 grandes jogadores, o Jair e o Igor Jesus. Então, assim, eu repito, assim, acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Vasco, um time melhor do que o do Vasco, mas para esse jogo específico de sábado, pelo contexto, não tem favorito. Enquanto o Botafogo estava se desgastando e perdeu peças, o Vasco estava treinando e ganhou peças. O Leandrinho voltou para o time, o David está praticamente liberado, o Thiago Mendes não deve jogar, mas é um time que tem conseguido ter tempo maior de treinamento. Ficou 20 dias treinando e 10 de férias, também descansou a cabeça. Então vai ser um grande jogo no Mané Garrincha. Eu acho que o Vasco chega mais preparado. Eu não diria melhor, eu diria mais preparado pelo último mês do Botafogo. Muito bem, eu vou beber água, eu vou mostrar aqui. Então tá aí, família vascaína. Pra quem está achando que é fake news, olha aí, ó, um portal de grande credibilidade, né? Um portal que, quando traz informação, dificilmente erra, né? E essa informação saiu, assim, como uma bomba para a torcida do Vasco. Atacante Richarlison, né? O Vasco prepara uma investida alta, por sinal, para ter, né? Para fechar a contratação do atacante, que não vai renovar com o time inglês, né? O Tottenham não conta mais com o jogador para a próxima temporada. Então, assim, o Vasco pode se beneficiar muito sobre isso. Um jogador que já disse várias vezes que é Vasco da Gama, né? Que é vascaíno. Então, assim, eu quero saber de você, reforço galáctico chegando do Gigante da Colina. O que vocês acham? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo estar respondendo a todos vocês. Eu vou falar uma coisa, o Vasco conseguindo a contratação do Richarlison, vai ser contratação para parar o aeroporto. Essa que é a verdade, a torcida do Vasco tem que lotar o aeroporto e vamos com tudo, porque aí chegando o Richarlison, chegou o Thiago Mendes, chegando o Richarlison, o nível de competitividade muda e muda muito, né? Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. Eu tô indo nessa, amigas e amigos, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!